Karina, ela tinha perguntado, na verdade ela tinha feito um pedido, não é? Ela falou, minha tia quer que vocês expliquem o porquê do Remo ter essa fama do Tabu 33. Quer falar sobre isso, Rui? Pois é. Então, como vamos explicar para a tia da Karina? Tô até me sentindo até a Laura Miller respondendo ao amigo sobre sexo no Altas Horas, né? Mas, enfim, é o seguinte. O Tabu 33 perdurou de 93 a 97. Isso. Né? Como o número já diz, foram 33 jogos em que o Remo não perdeu pro Paysandu. Simplesmente. Sim. Ou o Remo vencia o Paysandu, ou empatava. Mas isso por todas as competições. Por todas as competições, ou seja, perder não perdia. Então o Paysandu poderia ter o melhor elenco, os melhores jogadores nessa época, mas era inevitável perder para o Remo. Então, assim, isso só foi mudar em 97. Né? Então, isso o clube do Remo conseguiu se sagrar até mesmo campeão paraense no meio desse tabu e tudo mais. Então, é um feito histórico, sim, né, que consagrou o Remo por diversas vezes. E até hoje, o Remo, né, principalmente agora, inclusive essa história do Tabu 33, ele chegou até a atrair influenciadores de fora, né, porque muita gente pesquisa, por exemplo, eu trabalhei por anos no Dimensão Esportiva, que é um canal de transmissões ao vivo, e é de São Paulo. Aí quando o Remo ganhou o Corinthians aqui no Mangueirão, pela Copa do Brasil, muita gente veio, principalmente colegas do próprio Dimensão, perguntando, ei, Rui, fala um pouco sobre o Clube do Remo. Por que o Clube do Remo tem toda essa fama do tabu e tudo mais? E lá vai eu ter que explicar, lá vai eu ter que pesquisar. Né? Então, muita gente se atraiu, ok, pelo futebol da época que o Remo estava fazendo, além do que? Da camisa do Remo, que é muito famosa, do peso do Repá, que é grande, e o Tabu 33 é um deles. Então, com isso, o maior feito do Remo até então, mesmo com o Paysandu conquistando todos os títulos possíveis, foi esse Tabu 33, que de qualquer forma vai ficar, já está na história, e com certeza acho que nenhum time vai chegar a tanto. Se bem que o Paysandu está tentando agora com esse tabu atual aí, né? Não sei se chega a 33, mas... Nos últimos anos o Paysandu tem acumulado uns tabus de 11, 12, 13 jogos, mas nada próximo de 33, né? 33, como o Rui falou, durou aí de 93 a 97, né? Eu achei aqui os números, foram 20 vitórias e 13 empates a favor do Remo por todas as competições. O Remo não perdeu durante esse período para o Paysandu até o dia 7 de junho de 97, quando o Paysandu venceu o Remo por 2-0 pelo Campeonato Paraense daquele ano. Os gols do Edinho e do Wagner, que quebraram o tabu. E foi uma festa generalizada, porque imagina, não é? O quanto que o torcedor, os jogadores do Paysandu não estavam entalados com o Remo durante esse período. O Paysandu que ainda viveria o seu chamado período de ouro, né, no início dos anos 2000, com os títulos da Copa Norte, da Copa dos Campeões, aí a consequente participação na Libertadores, o título brasileiro da Série B, não é? O bicampeonato da Série B, que veio em 2001. Então tudo isso, e ainda teve nesse período, antes do período de ouro do Paysandu começar de fato, ainda teve a disputa da João Avelange, né, entre os dois clubes, que valia uma vaga para a Série A do ano seguinte, e o Remo ganhou. Ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, foi o inverso, mas o Remo venceu no agregado. Só que aí teve uma virada de mesa, a gente sabe toda aquela confusão, Ricardo Teixeira e tudo mais, corrupção da CBF, e acabou que o Remo, nem Paysandu, nem ninguém subiu desse ano, não é? Mas o Remo teria disputado a Série A do ano seguinte, com essa classificação da Copa João Avelange, disputa do terceiro lugar do módulo, agora eu esqueci se era o módulo branco ou o módulo amarelo, mas enfim. E aí depois desse período em que o Remo não conseguiu acesso... Acho que foi a Copa mais confusa de todos os tempos, essa Copa João Avelange. Foram trocentas, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, foram trocentas equipes disputando,
não era modelo de rebaixamento e acesso como antes. Era uma confusão. E aí, por conta disso, foi assim conhecido o Tabu 33 e assim o histórico de Remo e Paysandu. A Karina, ela diz, muito obrigada, amigos, ela entendeu. Agora ela decidiu que vai ser Remo, só por isso. Tá aí, convenceste a tia da Karina a ser Remo. Ui.